E aí pessoal, beleza? Meu nome é Leonardo Lucena, eu sou um dos administradores do Pênalti Político. E você provavelmente já deve me conhecer, porque você já me viu no Instagram da página, já escutou minha voz no podcast do Pênalti Político. E, bom, eu decidi fazer esse vídeo porque existe uma rivalidade no noroeste dos Estados Unidos, de dois times das duas maiores cidades do noroeste dos Estados Unidos, que são o Portland Timbers e o Seattle Sounders. Você provavelmente ouviu falar se você gosta da MLS, etc. É uma das grandes rivalidades da Liga Americana. E bom, ambos os clubes têm uma ligação política com o antifascismo e com ideais humanistas como antirracismo, anti-homofobia, etc, etc. O motivo desse vídeo estar sendo feito agora é justamente porque esses dois clubes e seus torcedores já se viraram contra definições da MLS, contra todas as bandeiras que as torcidas dos dois clubes gostam de levar. Existe uma cultura de arquibancada desses dois times por essas razões sociais, essas razões políticas. E a MLS não gostou muito disso, mas a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco. Porque antes eu acho que seria importante a gente entender um pouquinho o contexto político do local, o contexto histórico, para a gente começar a abordar a questão do futebol. O noroeste dos Estados Unidos é uma das regiões mais progressistas dos Estados Unidos. O noroeste ele abriga o estado de Washington, de Oregon e de Idaho. É, Portland fica em Oregon e Seattle fica em Washington. Bom, quando você pensa em momentos, em motivos para uma população de uma certa região ter alguma preferência política, principalmente quando a gente está falando dos Estados Unidos e a gente está falando de costa oeste, que é historicamente mais progressista do que a costa leste, a gente pensa, pô, mas por quê? Porque assim, Portland tem uma fama de ser uma cidade mais progressista, de ser uma cidade liberal, de ser uma cidade de hipster, de hippie, etc, etc. E é engraçado quando você vai estudar sobre a história de Oregon e de Portland e da região toda do noroeste dos Estados Unidos, porque Portland era uma cidade declaradamente nazista, não, racista, no século XIX. Para vocês terem ideia, Oregon não permitia que negros vivessem no estado. Ou seja, você simplesmente você não podia se mudar para lá. Você era americano, você nasceu, vamos supor, em New Jersey e você fala, vou me mudar para Oregon. Não posso, não podia. Era proibido. Inclusive, isso tem um reflexo até hoje porque só 2% da população de Oregon é negra. Então, você para e pensa, putz, mas se um estado ele tem esse histórico de racismo tão grande, tão dentro, que você vê até hoje, até proporcionalmente em relação à população, por que ele ganhou uma fama de progressista? E bom, basicamente, não posso me estender muito aqui, senão o vídeo fica muito longo. Existiu uma era de reforma social nos Estados Unidos, principalmente no final do século XX, final do século XIX e início do século XX, em que com o American Way of Life crescendo, toda aquela questão do sonho americano acontecendo, as pessoas passaram a exigir melhores condições, tanto de vida, tanto de trabalho. E isso foi um efeito no país inteiro. Só que o que a gente tem que levar em consideração é que essa região dos Estados Unidos ela é mais jovem, ela é mais nova. Os Estados Unidos expandiu do leste para o oeste, não do oeste para o leste. Então, para você chegar até lá em cima, do outro lado do país, é, leva um certo tempo. Então, a população que está ali estabelecida, está estabelecida ali há muito menos tempo.
Então, quando essa onda de protesto, etc., aconteceu nos Estados Unidos, a aceitação e a condição das pessoas ficarem mais propícias a fazer esse tipo de protesto foi maior lá, por ser uma região mais jovem, querendo ou não, até você parar pra pensar assim, a oligarquia é mais. Nesse sentido, com o passar dos anos ali, a partir depois de 1920, 1930, etc., a região ela foi se tornando gradativamente mais liberal, mais progressista. Inclusive, a gente tem hoje um problema assim, em Portland de desemprego, porque conforme você vai se tornando progressista, você vai, às vezes, agora falando do lado econômico, não falando do lado social progressista, em que você exige mais coisas do Estado, etc., acontecem mais regulações e isso atrapalha, de certa forma não, atrapalha a criação de novas empresas e, consequentemente, de novos empregos, etc. Isso é um problema em Portland até hoje, porque o excesso de regulamentação faz com que as empresas meio que fujam de lá. E isso não é um problema do noroeste dos Estados Unidos. Seattle, ela sempre conseguiu conciliar a ideia de livre mercado, de capitalismo, de aceitar um negócio novo, com a ideia do progressismo social. Historicamente, sempre teve isso. Inclusive, os torcedores do Seattle Sounders gostam de zoar os torcedores do Portland Timbers, falando que Portland sofre com o desemprego. E, bom, sobre o progressismo social da região, acho que até o pessoal que gosta muito de rock, que inclusive é o meu caso, sabe do movimento grunge com Pearl Jam, com Alice in Chains, com Nirvana, que eram bandas que iam contra o sistema da época, né? Eram bandas de um movimento pós-punk. E o punk é justamente isso, ele é sobre falar sobre governo, é xingar o governo, ser completamente antissistema. Bom, com uma efervescência assim, e se você parar pra pensar, com um passado desse, um passado bem racista, com mudanças, é inevitável que uma população que ela curte um protesto, que foi basicamente o que aconteceu no início do século XX, é inevitável que alguns grupos entrem em choque. É bem normal você ter o direito ao protesto, você ter direito à liberdade de expressão lá. A vida política é algo ativo. Então é claro que em alguns momentos, e principalmente após a eleição do Trump, vários grupos neonazi, supremacista branco, começaram a se sentir à vontade para ir para a rua, realizar os seus atos políticos contra imigrantes, contra homossexuais e todos esses lixos que nós já estamos acostumados, infelizmente nós estamos acostumados cada vez mais a ver. Oregon tem um dos grupos antifascistas mais tradicionais dos Estados Unidos, que é o Rose City Antifa, e esse grupo e outros grupos também antifascistas jamais aceitariam que neonazis, fascistas, supremacistas brancos fossem fazer manifestações em sua cidade, em seu estado, falando basicamente tudo que qualquer ser humano com um pouquinho só de dignidade aceitaria. Então, o que mais passou a acontecer é basicamente os antifascistas irem nessas manifestações dos nazistas e falarem: a gente não vai aceitar isso, a gente vai quebrar você na porrada porque nazista não é gente. E foi basicamente isso. Começou a ter uma série de confrontos em Portland em agosto do ano passado, em agosto de 2019. Inclusive, na época, o Trump já falou que ele ia colocar o movimento antifascista como um movimento terrorista. Olha a mente do cara. Ele falou isso de novo essa semana. Então, essa treta toda, essa colisão tão efervescente na cidade de Portland, fez com que a torcida do Portland Timbers, a Timbers Army, fosse começar a levar várias bandeiras
várias coisas que remetessem ao antifascismo, ao respeito à comunidade LGBT, ao antirracismo. Então, o que nós tivemos no estádio do Portland Timbers foram crescentes bandeiras a favor do antifascismo e contra todo tipo de autoritarismo e preconceito. Ao mesmo tempo, no Seattle Sounders aconteceu a mesma coisa. Os dois grupos têm isso em comum, inclusive é até um pouco uma piada assim. Quem vê de fora, vê a rivalidade de Seattle e Portland, falam, eles são a mesma coisa, entende? Então, eles tinham essa coisa em comum, esses ideais em comum. E, bom, tudo isso chegou num ponto em que eles decidiram se unir, porque aí vem o problema. Um dos símbolos que as duas torcidas gostam de usar e usa é o símbolo da Frente de Ferro, que era uma organização antinazista durante a Alemanha nazista, na década de 30 e de 20. A Frente de Ferro foi proibida na Alemanha em 1933, juntamente com a ascensão do Hitler ao poder, etc, etc. São 3 setas para baixo, para a esquerda. Eu vou colocar a imagem aqui para você vai ver qual que é o símbolo da Frente de Ferro. E, bom, a MLS, ela criou no estatuto dela uma regra, ela já tinha, mas ela começou a aplicar essa regra para o símbolo da Frente de Ferro, que era levado pelas torcidas de Seattle e Portland aos estádios. Vou ler a regra aqui para vocês. É do estatuto de como o torcedor deve se portar no estádio. Olha só, a regra proíbe usar qualquer símbolo ou representação visível de cunho político, ofensivo ou abusivo, além de linguagem e gestos ofensivos, que incluem racismo, homofobia, xenofobia, sexismo e outras linguagens de natureza inapropriada. A MLS entendeu que você levar o símbolo da Frente de Ferro, você levar o símbolo antifascista para os estádios era uma manifestação política, porque existe um movimento antifascista que não necessariamente é só ódio ao fascismo, mas sim um movimento anticapital, etc, etc, que a gente não vai entrar aqui. Mas inclusive foi pensando assim que as torcidas de Portland e Seattle responderam à MLS, dizendo que essas bandeiras que eles levavam eram uma bandeira não pensando nos movimentos políticos que se apropriaram dela depois, mas sim pensando no ideal humanitário que a própria MLS respeita aqui nesse código, que é você ir contra todas as formas de preconceito, que é o que a bandeira, no caso, representaria. Bom, a princípio, essa justificativa dos dois times não colou. E, bom, os torcedores continuaram sendo punidos, alguns eram impedidos de entrar no estádio com esses símbolos. Só que a coisa, junto com, por exemplo, os tweets do Trump e com as brigas cada vez mais recorrentes em Portland, a coisa ela tomou outro rumo também em agosto de 2019, numa partida entre o Portland Timbers e o Seattle Sounders, ou seja, um clássico. As duas torcidas elas combinaram de que elas iriam fazer um protesto contra a medida da MLS de barrar esse tipo de material nos estádios, principalmente nos estádios dos dois times que são quem mais levam esse tipo de material para o estádio. Na entrada do estádio, os torcedores estavam distribuindo folhetos explicando o plano deles. No que consistiu o plano deles naquela partida? Era ficar em silêncio por 33 minutos, ou seja, a torcida não era para cantar por 33 minutos. Teve alguns torcedores que tentaram cantar sem sucesso, ninguém acompanhou. A ideia não era essa, então você não via bandeira, você não via nada. O pessoal estava realmente quieto. Quem acompanha a MLS sabe que as torcidas costumam ser mais animadas, elas levam bandeira, levam bateria, tal, coisa que às vezes em alguns estados aqui do Brasil não tem, porque não pode. No estado de São Paulo mesmo não pode bandeirão de mastro. Enfim,
eles decidiram que eles iam ficar calados por 33 minutos em homenagem ao ano em que a Frente de Ferro deixou de poder atuar na Alemanha, que é 1933. Então, no folheto vinha a explicação, né? E vinha também de que a torcida deveria cantar Bella Ciao logo depois que acabasse os 33 minutos. Ou seja, os 33 minutos do primeiro tempo, eles iam começar a cantar Bella Ciao depois de um silêncio estrondoso. Bom, o pessoal aparentemente não sabia cantar Bella Ciao. Então não houve Bella Ciao, mas houve logo depois, logo que deu 33 minutos, várias bandeiras e o pessoal começou a cantar, pular, etc, etc. Vou deixar um link aqui embaixo, porque provavelmente se eu colocar aqui no vídeo, o YouTube vai cortar. E vai tirar a possível monetização que eu não tenho. Um dia eu chego lá. É importante ressaltar também que alguns jogos depois a torcida realmente aprendeu a cantar Bella Ciao, então se você jogar no YouTube Portland Timbers Bella Ciao, vai aparecer a torcida cantando Bella Ciao. E é importante ressaltar que foi um acordo com a torcida do Seattle. O Seattle também fez silêncio por 33 minutos. Ou seja, imagina, você torce pro Grêmio, sei lá, e você vai pra um jogo contra o Inter e as duas torcidas decidem que vão ficar em silêncio. Sacou? E isso é foda, são duas rivalidades. E naquele momento eles entendiam que, pela liberdade de expressão, convia fazer esse acordo para mostrar para a MLS, para mostrar para a liga, de que os ideais deles não deveriam ser de forma alguma cortados, limitados, etc, etc, até porque são os mesmos ideais teoricamente da liga. A liga entendeu isso um mês depois. Em setembro de 2019, a MLS decidiu que não ia ter mais a proibição desses símbolos antifascistas, antirracistas, anti-homofobia, e anunciou que ia criar uma comissão especial para refazer essa parte do código em relação a como se portar no estádio. E essa comissão ela iria envolver representantes da liga, dos clubes, os torcedores e experts em inclusão, pensando realmente em alguma maneira de agradar os torcedores, que inclusive ganharam apoio de outras torcidas, que chegaram a levar bandeiras da Frente de Ferro também para os estádios, etc. Mas nada tão forte, nada tão cultural quanto o Timbers e o Sounders. É importante ressaltar que alguns jogadores do Portland Timbers entraram no estádio vestindo uma camisa antifascista, com o símbolo da Frente de Ferro na camisa. E bom, o próprio clube, o próprio Portland Timbers, por exemplo, postou no Twitter que ele era contra o ódio e aquela flâmula que os caras levam, os jogadores levam na hora o capitão vai levar na hora de dar oi pro juiz no cara ou coroa com outro capitão. As duas flâmulas, tanto do Seattle Sounders como do Portland Timbers, estavam escrito antifascismo e antirracismo, e os dois clubes tiraram foto juntos antes de começar o jogo. Ou seja, a ação da torcida teve, obviamente, iniciativa da torcida. A ação, o clube sabia qual era a vontade da torcida e seguiu os mesmos parâmetros de humanismo, que era o mínimo, e os jogadores também concordaram. Então foi uma ação completamente conjunta. Foi um negócio maravilhoso e foi mais um exemplo de como o esporte, de como o futebol, ele não tem como você tirar o valor dele político, social, e isso é inegável. A gente vê toda hora, a gente vê em todo momento, não tem como separar. Esse foi só mais um exemplo, nos Estados Unidos, no caso, e marcante. Um abraço, até a próxima. Opa, peraí. Peraí, eu esqueci de pedir pra você se inscrever, esses bagulho tudo, comentar, compartilhar, esses rolê. Demorou? Não esquece não, hein, velho.